Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, um casaca no coração de cada um de vocês, um dia abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. E meus amigos, neste vídeo falaremos sobre a partida envolvendo Vasco da Gama e Defensa e Justiça. Vamos falar aí sobre as declarações que o Alexandre Campelo deu ontem. Vamos falar sobre protestos, o de ontem no CT e o que vai acontecer hoje em São Januário, e o levem ontem por conta dessas declarações do Campelo. Esse movimento aí na justiça chutou o balde aqui no YouTube. Bem, meus amigos, vamos lá. Vasco da Gama e Defensa e Justiça. É um jogo aí que vale 3 milhões de reais para o Vasco da Gama. Jogo importantíssimo e o resultado não pode ser outro. Vitória do Vasco da Gama. Qualquer outro resultado será inadmissível, visto aquilo que o Vasco apresentou na partida contra o Ceará. É obrigação vencer e convencer os torcedores. E outra coisa, Defensa e Justiça está muito mal no campeonato argentino, não está jogando nada. Então é hora da gente impor o nosso futebol. O técnico Ricardo Sapinto, que já está sendo contestado por várias pessoas internamente, vai colocar aí a campo um time com 3 zagueiros, que eu não sou muito favorável, com Lucão, Miranda, Ricardo Graça e Leandro Castan, Léo Matos, Neto Borges, Léo Gil, Andrei, Benítez, Gustavo Torres e Ribamar. Esse será o time do Vasco da Gama para logo mais. E é com esse time que a gente vai vencer aí o Defensa e Justiça. E ontem teve um protesto lá no CT, um protesto que deveria ter sido feito já há muito tempo para cobrar determinados jogadores. E esse protesto aí eu espero que seja uma injeção de ânimo para que os jogadores do Vasco possam tomar vergonha na cara e praticar um bom futebol. E hoje terá novo protesto lá em São Januário, marcado para as 18 horas, antes de começar a partida. E o torcedor do Vasco tem que fazer isso mesmo, é cobrar incansavelmente esses atletas e principalmente o senhor Alexandre Campelo. O Alexandre Campelo ontem, que deu declarações vazias mais uma vez e declarações mentirosas. O Campelo falou que após o jogo contra o Ceará ele foi ao vestiário, ele foi cobrar os atletas. Isso é mentira, eu posso afirmar aqui categoricamente, a gente pode afirmar. Eu queria ver o Campelo mostrar uma foto ou gravar um
áudio dele efetivamente cobrando atleta do Vasco da Gama. Campelo é um sem moral, ninguém dá voz para aquilo que o Campelo fala, e há muito tempo que o senhor Alexandre Campelo não aparece para incentivar os jogadores do Vasco, e nem poderia, até porque ontem tomamos conhecimento que tem 2 meses de salário em aberto. Não é só um não, são 2 meses de salário em aberto que essa gestão aí deve aos atletas. Então não tem moral para poder cobrar. Quem tem moral para poder cobrar é o torcedor do Vasco da Gama, que bota todo mês lá de sócio torcedor 3 milhões, que é contribuinte e que ajuda o Clube de Regatas Vasco da Gama, certo? E o Leven ontem, por conta dessa situação do processo aí do Vasco da Gama, no que tangencia a política, o Leven ontem ele soltou o verbo após as eleições do Vasco da Gama ter ganhado novos horizontes aí. A decisão ficou para janeiro, uma decisão que estaria marcada para o dia 17, e o Leven falou que isso está afastando investidores, que está afastando reforços do Vasco da Gama, está dificultando aí a negociação aí referente às cotas de TV. E o Leven ainda disse mais, que estão fazendo de tudo para entregar um Vasco da Gama insolvente, um Vasco da Gama aí na 2ª divisão. E eu já havia alertado para isso aqui. Não sei qual foi o acordo que existe entre Mussa, Salgado e Alexandre Campelo, mas estão prejudicando o Vasco da Gama. O Leven ainda disse que poderia sim ter feito alguma coisa para poder manter o Martim Benítez, e o Campelo não aceitou. Portanto, dia 15 de dezembro, o Vasco perde aí a preferência por Benítez, e a gente deve ver o Benítez aí jogando em outra denominação, por conta de incapacidade, fruto da incompetência desse bosta do senhor Alexandre Campelo. Certo, meus amigos? Então, a gente vai fazer o pré-jogo hoje, lá por umas 4 horas, 4h30 da tarde. Conto com a presença de cada um de vocês na transmissão do jogo do Vasco. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Estamos juntos. Valeu!